Atenção, torcedor nordestino, para o top de 5 segundos. Sanhauá Produções e Sintonia Esportiva apresentam no ar Firula e Rapadura, um podcast sobre futebol e Nordeste. Apresentação de João Jales e comentários de Gabriel Itajara. Vamos chegando, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. Saudações nordestinas para você, querido ouvinte que nos acompanha aqui na Sintonia Esportiva, a Sintonia Campeã. Vamos para mais um episódio do meu, do seu, do nosso Firula e Rapadura, um podcast sobre futebol e Nordeste. Eu sou o João Jales e chego aqui comandando, aqui apresentando essa bagaça, acompanhado, muito bem acompanhado, aliás, por sinal, do meu parceiro Gabriel Itajara, aqui nos comentários. E aí, Biel, bom dia, boa tarde, boa noite, saudações nordestinas, meu querido. Bom dia, boa tarde, boa noite, saudações nordestinas, João, amigos ouvintes que estão aí mais uma jornada com Firula e Rapadura. Outra semana agitada aí para o futebol nordestino, alguns se consolidando, outros já em momentos de crise nesse momento da temporada, ressurgimento do Vitória, muita coisa acontecendo aí nesses últimos dias para o futebol nordestino. Exatamente, né? De fato, uma semana muito movimentada aí no futebol nordestino. A gente viu muitas coisas acontecendo, paradigmas sendo quebrados, momentos aí, pontos de transição, né? Finalmente, né? Aliás, finalmente é uma palavra que nós vamos falar muito nesse episódio, né? Vamos que vamos, então, começar pelos nossos destaques aí dos nordestinos nas diferentes divisões do futebol brasileiro, né? Estamos aí Série D, Série C, Série B, Série A. Vamos subir a escadinha, vamos começar da 4ª divisão, porque segue muito emocionante a disputa da Série D, né? Fase de grupos já começou aí o retorno, já estamos aí já na 8ª rodada, na 9ª rodada, aliás, né? Já estamos, de fato, avançando aí da metade para o final dessa fase de classificação já para o mata-mata da 4ª divisão. E os nordestinos, como é que estão? Vamos falar do grupo A2, primeiros resultados envolvendo nordestinos. O Altos venceu o Águia de Marabá por 2-0 em casa, né? O Cametá venceu o River do Piauí, o River do Piauí então foi derrotado fora. Motoclube e Fluminense do Piauí empataram em 0-0. E tem aí esse jogo da terça-feira, 19 horas, Tocantinópolis e Maranhão, jogo que vale, inclusive, liderança desse grupo A2 da Série D. Temos aí Altos, Tocantinópolis e Maranhão brigando pela liderança, né? Um destaque desse grupo A2, podemos falar. No grupo A3, Maracanã 2-1 no Santa Cruz de Natal, Potiguar e Iguatu 0-0 no empate. Atlético Cearense bateu o Souza por 2-0 lá no Ceará. América de Natal 1-1 com o 13. O 13 segue líder invicto nesse grupo A3. Grupo A4, Biel. Retrô 1-0 no Asa. Rapaz, o Asa caiu de produção. O Juazeirense bateu o Petrolina por 2-0. CSE 3-2 no Sergipe, outra derrota do Gipão. Itabaiana 2-0 na Jacuipense. E no grupo A6, no grupo do Itabuna, o Itabuna ganhou de novo, hein? 2-0 fora de casa em cima do Serra, lá no Espírito Santo. Então é isso, os destaques temos aí Altos, Tocantinópolis, que é lá do Tocantins, e o Maranhão, que brigam pela liderança do grupo A2. Temos aí River e Motoclube na disputa também aí desse G4, né? Estão bem colocados os nordestinos de uma maneira geral do grupo A2. O 13 invicto e líder no A3.
Souza caiu bem de produção, né, o dinossauro. Itabaiana segue líder no A4, no A6 o Itabuna, aliás, no A6. Líder isolado, 3 pontos de vantagem para o segundo colocado. Itabuna tá dando um show, 13 também, hein, Biel? Exatamente, o Itabuna se destaca, né, porque está jogando aí fora do nosso território nordestino, enquanto as outras equipes têm, né, aquela coisa mais regional. O Itabuna está indo para o sudeste do Brasil para enfrentar os times e está se destacando muito bem. Acho que outro destaque, acho que o 13 é inevitável, né, líder, jogando bem, invicto, e consegue um bom empate. Assim, a gente pode pensar que não, mas é um bom empate, é um empate importante contra o América de Natal fora de casa. O América de Natal não é um dos grandes times da competição, então é importante. Outra vitória importante é o Retrô, vencendo o Asa por 1-0. Isso é o Retrô conseguindo recuperar depois da derrota contra o Jacuipense, e aí fica em 3 partidas, foram 2 vitórias e essa derrota para o Jacuipense. Então dá uma equilibrada nas coisas aí para o Retrô e dá uma folguinha na vida do Itamar Schulli. O CSE ganha do Sergipe, o CSE aí um bom momento aí ganhando do Sergipe, e a Juazeirense vencendo o clássico regional ali, né, contra o Petrolina, 2-0, grande resultado aí para a Juazeirense, e Itabaiana é outro que deu uma melhorada aí. Acho que é o destaque, esse clássico, né? Juazeirense e Petrolina é um dos destaques bonitos aí da rodada, e importante vitória para Juazeirense. É isso, né? De fato, aí, sem dúvida, tá aí um pouco desse nosso giro na Série D. Vamos subir um degrau, vamos falar de Série C? 9ª rodada da Série C, né? O Belo perdeu a liderança, mas segue invicto, tá ali na 2ª posição na tabela. E temos aí outros resultados relacionados às equipes nordestinas. CSA e Botafogo da Paraíba empataram, né? Lá no Rei Pelé, 1-1. Figueirense bateu Confiança, né? Confiança saiu para disputar esse jogo lá em Florianópolis, de Santa Catarina, né? O Ferroviário visitou o Atlético de Minas, 3-1 para o Atlético. O Náutico perdeu em casa para o Floresta. Eu acho que esse é um jogo chave da Série C para a gente falar também, destacar. ABC e Volta Redonda, 1-0 para o Volta Redonda lá em Natal. Complicado para o ABC. E São Bernardo, Sampaio Correia, nessa terça-feira, 8 horas da noite, também é o resultado que a gente precisa confirmar. No G8, nesse momento, Atlético é o líder, tem 21 pontos a menos. Botafogo é o vice, tem 20 e um jogo a menos. Terceiro lugar, o Volta Redonda tem 19 pontos. Quarto, São Bernardo com 17 e um jogo a menos. Em quinto, a Ferroviária com 17. Em sexto, Londrina com 15. Em sétimo, Figueirense 14. Oitavo, Ipiranga com 12 pontos e 3 jogos a menos. Ipiranga, mesmo com 3 jogos a menos, está no G8. Muito boa essa equipe de Erechim. Z4. Nesse momento, a última atualização que a gente tem aqui tem Caxias com 6 pontos e 3 jogos a menos, em 17º. Sampaio Correia, 18º, 5 pontos e um jogo a menos. 19º CSA, 5 pontos e o calendário em dia. E na lanterna, São José do Rio Grande do Sul, 4 pontos e 3 jogos a menos. Bem, né, cara? Exatamente. Vou aprofundar um pouco mais na derrota do Náutico, mas antes de exaltar o Botafogo da Paraíba, que apesar de não conseguir a vitória que lhe manteria a primeira colocação, conseguiu um empate contra o CSA num jogo fora de casa, um jogo em Alagoas. CSA, um dos grandes times da competição, não está no bom momento, não é um time que está lutando para o acesso, isso é claro, mas ainda é o CSA, ainda é um time de investimentos,
provavelmente um investimento maior do que o próprio Botafogo. Então, acho que é importante ressaltar esse tipo de coisa. E o Botafogo não perdeu. Acho que é importante, assim, as não derrotas nesses momentos é importante para a campanha. Então, acho que é bom para o Botafogo. Acho que não tira o brilho do momento da equipe, não. Acho que é importante ressaltar esse bom momento que vive o Botafogo. O Confiança, que já tinha perdido para o Floresta, já perde novamente, perde para o Figueirense, fica difícil a vida do Confiança. O Ferroviário perde para o Atlético, mas isso aí é uma derrota que as equipes de baixo agora vão olhar para o Atlético, vão Mas olhar tá dentro do roteiro essa derrota do Ferroviário pro Atlético, né? Exato, né? É isso que eu ia falar. Agora, os times que estão na parte de baixo, quando enfrentarem o Botafogo da Paraíba ou o Atlético jogando fora de casa, quando você jogar na casa desses primeiros colocados, a maior tendência é você perder. Isso aí vai ser quem tiver menor investimento, quem tiver um momento mais difícil, vai se dar mal contra essas duas equipes. E o Atlético demonstrou porque é líder, teve uma vitória tranquila para a Ferroviária. Já o jogo do Náutico e Floresta foi um destaque da rodada, né? Foi um jogo que colocou o Náutico numa crise. E o Floresta deu enrolado ali do Z4, né? Deixou, inclusive, a lanterna, né? Justamente, o Floresta se escapa, consegue a segunda vitória consecutiva. Marcelo Cabo começa a demonstrar algum poder no seu trabalho na equipe. A gente que já pensou que ele não ia conseguir salvar o Floresta, 2 partidas já mudou completamente o panorama da vida do técnico Marcelo Cabo na frente do comando do Floresta, e já mudou muito a perspectiva, né? Enquanto no Náutico foi a estreia do técnico Bruno Pivetti, que chegou no lugar do Mazola, estreia também do goleiro Lucas Maticoli, e perdeu em casa para um dos times que era considerado mais frágil da competição até a rodada que venceu o Náutico. Mesmo com a vitória sobre o Confiança no PV, ninguém olhava para o Floresta como minimamente capaz de segurar um empate contra o Náutico nos aflitos. Não pelo que o Náutico apresentava, mas pelas próprias fragilidades do Floresta. E o que aconteceu? Vimos um jogo sólido do Floresta, e o Náutico demonstrou as fragilidades de dar inveja ao Floresta, que começou o campeonato tão mal. O Náutico muito mal, levou um gol logo aos 19 minutos, depois não se achou em campo, muita jogadinha daquela que eu falei da semana passada do Rafael Vaz armando no meio campo, e uma armação que não dava em nada, em lançamentos inócuos para Paulo Sérgio disputar de cabeça no meio dos zagueiros. E o segundo tempo, né, o Floresta já mete aquela linha de 5, Marcelo Cabo em sua essência, numa retranca total, e consegue uma grande vitória em cima do Náutico, uma vitória que a gente acha sempre que vai ser difícil, né? Mesmo com o mau momento do Náutico, a gente sempre vai entender que é difícil vitórias contra o Náutico nos aflitos. É muito difícil, tanto que mesmo com essa má campanha, o Floresta foi lá e conseguiu, mas os outros times não conseguiram. Então é uma atenção. O Floresta conseguiu, só que é atenção também para o momento do Náutico. Foi a estreia do Bruno Pivetti, já foi com a derrota. As notícias que saem é que o Rafael Vaz foi dispensado, esse já foi dispensado oficialmente, Thiago Lopes pode ser dispensado a qualquer momento, então tem jogadores do Náutico que parecem ser dispensados e vai ter uma reformulação no meio do caminho. A torcida só fala em luta contra o rebaixamento para a Série D, apesar do Náutico estar ainda na 13ª colocação, a confiança do torcedor já foi para o espaço. Em Pernambuco a gente já tem o caso do Santa Cruz, que todo mundo falava não vai cair, não vai cair, não vai cair, caiu, não vai ficar sem calendário, não vai ficar sem calendário. Estamos nesse ano de 2024 sem Santa Cruz, com Santa Cruz sem ter calendário, então não dá para subestimar a possibilidade de uma queda do Náutico. Então a torcida já está preocupada, o técnico, apesar de não admitir que está preocupado com Série D, mas sabe que o momento é de urgência. Então o Náutico é o nordestino em crise da rodada nessa Série C, enquanto o Botafogo foi ali o nordestino da rodada mais uma vez, né?
É isso, né? De fato, complicado aí esse resultado muito positivo para o Floresta, né? Para essa afirmação do Cabo. Marcelo Cabo que chega para comandar o Floresta tentar aí apagar esse incêndio, de fato está conseguindo, né? Inclusive saiu aí momentaneamente desse C4. E complicado aí para a vida de outras equipes. O Belo segue lá na frente, brigando pela ponta. Série B, vamos falar de um degrau acima agora, subir para a segunda divisão, porque são 3 cenários bem diferentes, né? CRB e Ceará visitaram, né? Nessa última rodada, nessa 10ª rodada da Série B, foram visitantes, CRB e Ceará, e perderam seus jogos. O Sport venceu em casa, volta para o G4, está de novo no páreo Leão Pernambucano. Parece que as coisas estão começando a se organizar lá no Rubro Negro, hein, Biel? Os resultados são América Mineiro 2-1 no CRB, Brusque 1-0 no Ceará e Sport 1-0 no Mirassol. Exatamente, João. O CRB, né, a situação do CRB, a gente já falou semana passada, é delicado, não pode dar. A gente sabia também que é um resultado contra o América. O América é um dos líderes, é o líder da competição nesse momento, né? Então, uma derrota para o América no Independência é uma coisa normal. Normal não é a situação, é dentro do roteiro, mas não é a situação que o CRB gostaria de estar vivendo logo depois do vice-campeonato da Copa do Nordeste. O Ceará começa a acender o sinal de alerta, caiu para a 9ª colocação. O Brusque é um dos times frágeis dessa Série B. Jogar no estádio, foi no Ercílio Luz, né, em Itajaí, mas ainda assim não é fácil enfrentar o Brusque fora de casa. Então, sinal de alerta ligado aí para o Ceará. Vendeu o Jonathan Jesus para o Cruzeiro, uma jovem revelação, jogando muito bem. Como estava jogando bem o Jonathan Jesus do Ceará, acabou sendo vendido, já prejudica bastante a caminhada do Ceará na competição. Eric Puga está aí possivelmente negociando uma saída, talvez para o Corinthians, né? A diretoria do Ceará quer manter o Eric Puga, mas vamos ver aí o que é que acontece. Enquanto o Sport consegue a 2ª vitória consecutiva, vence o Mirassol em casa, 1-0. O gol foi do Rosales, que agora vai ser o substituto do Pedro Lima, vendido, maior venda do futebol nordestino. Acho legal a gente ressaltar isso que está acontecendo. Acho que vamos falar isso no segundo bloco, hein? Isso. Porque o Pedro Lima, de fato, é um destaque, é uma venda marcante. Vamos desenrolar nisso. Quero um comentário seu mais aprofundado sobre esse assunto do Pedro Lima, né? Exato, e aí o Rosales, que já substitui o Pedro Lima na partida, um jogador que tem muita desconfiança da torcida. A torcida não gosta do Rosales, porque ele no ano passado não apresentou um bom futebol. Esse ano ele foi bem com o Mariano Sosso, só que ele teve poucas oportunidades porque o Pedro Lima assumiu a posição, né? Pedro Lima se destacou ali na lateral direita, não assumiu a posição e não saiu mais. Então o Rosales acabou jogando pouco. Jogou e foi o herói da partida contra o Mirassol. Um golaço, um chute forte, assim, sem chance para o goleiro do Mirassol. E vitória importante, que recoloca o Sport no G4, tira o Mirassol da 3ª colocação, já cai para a 6ª, deixa o Sport perto dos líderes da competição, e são 2 vitórias consecutivas. Sabe que a próxima partida, que vai ser contra o Ceará, vai ser uma partida difícil, então não tem muito o que fazer. Essas vitórias em casa, e assim, foi um Sport muito desfigurado, foi para a partida com vários desfalques, jogou sem Felipe, jogou sem Barleta, jogou sem Romarinho. Esses jogadores ainda são dúvidas. Alan Ruiz está fora já da próxima partida, então o Sport está vivendo um momento que está tendo muitos desfalques, sejam contusões, sejam a venda de jogadores, né? Pedro Lima já começou a desfalcar o time na rodada contra o Mirassol, vendas, dispensas, é muita coisa que está vivendo o Sport. Para um começo promissor, mas vamos ver como é que o Sport resiste a esse momento, né? Jogou sem Barleta e Romarinho, ainda são dúvidas para a próxima rodada. Thierry, o capitão da equipe, não jogou também contra o Mirassol, também é dúvida para a próxima rodada. Muito difícil a vida do Sport nesse momento, nessa Série B, apesar do bom momento. Isso, né? Em suma, está em 4º, tem 18 pontos, um jogo a menos aí que a maioria dos times, né? O Ceará tem 15 pontos, está em 9º. CRB em 18º,
tem 8 pontos, 2 jogos a menos, mas tá ali já, né, no Z4, então não é fácil para a vida de seu ninguém. Complicada aí a história do Galo da Pajuçara pós-Copa do Nordeste. Vamos agora falar da Série A? Vamos falar da Série A porque, enfim, assim como o Pedro Lima, temos também um subtópico desse resultado dessa rodada que vamos falar mais no segundo bloco, né? Cara, Criciúma e Bahia 2-2, Biel, dentro do roteiro, lá em Criciúma. O Criciúma abriu 2-0, o Bahia foi buscar. Agora, fala pra mim, Cuiabá 5-0 no Fortaleza foi um tanto de surreal, né, nesse placar. E o Vitória 2-1 no Inter. O Vitória finalmente desencantou, né? Vamos falar mais do Vitória no segundo bloco, mas eu quero pelo menos uma manchete, um panorama inicial disso aí. Essa rodada do Brasileirão foi bem adversa, né? Bem diferente para cada nordestino aí, seja Leão, Lion, Esquadrão, foi cada um com um rumo diferente, hein? Exatamente. Mas o Bahia é o único que, teoricamente, tá na briga pelo título, né? Isso aí é uma coisa que a gente teoricamente não, é prático, né? Terceiro lugar, 18 pontos. Justo. Tem os mesmos pontos do líder, tem um ponto a menos tem os mesmos pontos do vice-líder, tem um ponto a menos que o líder. Exato, e é um resultado importante porque é fora de casa, né? A gente não pode pensar que é fichinha essas partidas. Criciúma no Heriberto Ussi vai ser uma equipe complicada para qualquer um que chegar lá. Mas aí, passando rapidamente no Vitória, né? Importante triunfo, 2-1, o Vitória reencontrando as vitórias, um herói provável, né? Depois de tantos momentos gloriosos que tem o Wagner Leonardo, outro momento importante dele é um jogador de decisão, a gente pode falar assim do Wagner. E detalhe, né? Chamou mesmo a responsa para ser o Wagner Leonardo. Pegou a bola, botou debaixo do braço, foi cobrar o pênalti nos acréscimos. Foi de fato o capitão que o time precisava. Todo mundo gosta demais. Eu acho que ele não deu certo no Fortaleza e no Santos, mas agora a torcida do Vitória e a torcida do Náutico tem uma lembrança muito boa do futebol do Wagner Leonardo, e essa demonstração de raça e dedicação é o que essas torcidas vão ter mais guardados para falar desse jogador, que futuramente vai brilhar em outros centros do futebol, ou brasileiro ou internacional, mas a gente sabe que esse nível é muito difícil de segurar pelo nosso mercado. O Cuiabá e Fortaleza, a gente pode dizer que o Cuiabá foi o Fortaleza e o Fortaleza foi o Sport naquela semifinal da Copa do Nordeste. Foi um apagão, né, cara? Apagão. Uma coisa completamente fora da curva, assim. Não do Cuiabá, mas do Fortaleza, porque o Cuiabá já tinha metido um resultado muito bom antes e tinha começado a de fato dar uma descolada, dar uma decolada, mas o Fortaleza perder de 5-0 foi uma coisa muito fora da curva. Exato, e teve 2 expulsões pro lado do Fortaleza, mas elas não servem nem de desculpa. Foi só para a próxima rodada a gente lembrar que o Fortaleza vai ter 2 desfalques por suspensão. Mas quando os jogadores do Fortaleza foram expulsos, já estava 3-0. Já foi uma coisa assim complicadíssima para a vida do Fortaleza. Não conseguiu. O Isidro Pita, né, o viking paraguaio, jogando muito, acabando com a vida dos zagueiros do Fortaleza. Eu comentei semana passada, você discordou um pouco de mim, mas é bom a gente ficar de olho no grau de mobilização que esse elenco do Fortaleza vai ter na Série A. Eu tenho minhas desconfianças se a equipe vai conseguir manter o foco em todas as competições. Eu acredito que o Fortaleza ainda vai fazer algo bonito na temporada, mas me causa desconfiança a Série A. É a capacidade do time de manter o foco total, e jogos como esse do Cuiabá, que é um jogo de menor risco, né? Esse jogo preocupa por causa disso, é um jogo de teoricamente menor risco,
O Cuiabá estava na zona de rebaixamento, até vencer outro dia o Vitória, não tinha vencido de ninguém. Então a gente ficou meio, o Cuiabá é um desses patos mortos. Virou a chavinha, já é 2 vitórias aí para o Cuiabá e uma vitória de 5-0, uma vitória imponente contra o Fortaleza, o campeão nordestino. Então, os times ali na zona de rebaixamento já ficam de olho no Cuiabá e todo o resto da tabela fica nessa pressão, né? Qual vai ser a capacidade de mobilização desse elenco do Fortaleza nessa Série A? Vamos ficar nessa suspeição até o time conseguir embalar importantes vitórias e principalmente contra times como o Cuiabá, o Criciúma, times que vão estar na luta contra o rebaixamento e no meio de tabela. Não, realmente, essas são equipes que, por exemplo, o Fortaleza precisa entrar determinado, ganhar 3 pontos em casa, e fora de casa tentar beliscar o empate, né? Mas o 5-0 foi muito, muito fora da curva para o circuito do Lion. É isso, galera. Mandar um abraço para a galera que transmite o conteúdo, né? Retransmite o conteúdo aqui do Sintonia Esportiva. Um abraço para a galera da Rádio Oeste Rio, Rádio Carioca Futebol, Rádio Brasil Esportes, Antenada Net, Rádio Frequência Executiva, Web Rádio Princesa do Oeste, Canal Cidade, Futebol na Canela, Hora Esportiva, Rádio TV Torre Norte, Caminho do Gol Adipira, Blue Esportes, Tube Esporte e Web Rádio De Volta ao Passado. Todo mundo retransmitindo aí a programação da Sintonia Esportiva, a Sintonia Campeã. Daqui a pouquinho a gente volta para o segundo bloco, não sai daí que a gente volta já já. Firula e Rapadura, um podcast sobre futebol e Nordeste. Voltamos para o segundo bloco do meu, do seu, do nosso Firula e Rapadura, um podcast sobre futebol e Nordeste. Eu sou o João Jales e tenho aqui do meu lado meu parceiro Gabriel Itajara. Segundo bloco, aquela intermediária, aquele assunto na meiuca. Vamos falar daquilo dentro, fora das 4 linhas, que também é destaque e tudo mais. Rapaz, eu acho que era o outro negócio aqui, hein? Deixa eu ver se era o outro aqui. Deram na hora errada, agora sim. Esporte negocia Pedro Lima com o Wolverhampton da Inglaterra. 10 milhões de euros. A maior contratação do futebol nordestino, a maior negociação feita por um clube nordestino, né? E aí, Biel, a Joia Pedro Lima vai sair do Leão e vai para o Wolverhampton, lá o Wolves da Inglaterra. Valeu a pena? 10 milhões. Mas, valeu muito a pena. Pelo amor de Deus, maior venda, né? O Pedro Lima ainda tem apenas 17 anos. Vai fazer 18 agora em 1º de julho, que é quando ele vai poder assinar o contrato. É uma negociação histórica, apesar do potencial e de fato ser um bom jogador, a gente está falando de um bom jogador, ainda é muito jovem, tem a história dele nas seleções sub-17, agora está começando a fazer na sub-20, é bom jogador, subiu para o profissional esse ano, já ocupou, demonstrou personalidade, né? Demonstrou muita personalidade. E é uma negociação que colocou o nome do esporte internacionalmente, jogou o nome do esporte internacionalmente. Teve notícias do AS da Espanha noticiando o interesse do Real Madrid no jogador. Fabrício Romano chegou a cravar, né, que o jogador estava vendido para o Chelsea, acabou tomando o famoso balão, né, com a compra do Wolverhampton. E aí o Fabrício Romano novamente noticia essa venda, e aí com a venda confirmada pelo esporte, virou notícia na Sky Sports, que é a maior emissora da Inglaterra, virou notícia
The Athletic, que é um dos maiores portais de esportes no mundo, né? O The Athletic, ele fala de todos os principais esportes do mundo, e tem matéria do Pedro Lima e do esporte, então é uma venda que é muito importante, tem muitas camadas, né? É um jogador que sai do Campeonato Pernambucano e da Série B para a maior vitrine do futebol Exato, mundial. né, cara? É Premier outro League. detalhe também. O Sport não tá na Série A. E aí você vê uma negociação dessa amplitude com um time que nesse momento está na segunda divisão, mesmo que seja campeão já uma vez na história da primeira divisão do Campeonato Brasileiro, mas no momento é um time que está na Série B. E aí consegue uma negociação dessa amplitude, assim, 10 milhões de euros numa joia de 17 anos. Eu também acho, assim, viu, Biel? Foi proveitoso para o esporte, né? Foi sim, foi muito bonito. Acho que, como eu falei, né? É um caminho. E aí muita gente comentou sobre isso, de ir para o Wolverhampton e não para o Chelsea. Para o Chelsea, a negociação envolveria ele ser emprestado para o Estrasburgo da França, que é um time satélite do Chelsea, podemos dizer assim. E aí ele, em vez de ir para o Chelsea para ir emprestado para a França e talvez nunca jogar pelo Chelsea, podia acontecer, se a gente já viu acontecer muito com esse mesmo Chelsea. A gente tem o caso do Nathan, que hoje joga no Grêmio, ele viveu isso no Chelsea, o Lucas Piazon viveu isso no Chelsea. Então talvez não fosse o melhor caminho para o Pedro Lima. Enquanto no Wolverhampton, apesar de ter concorrência no setor, ele chega como um jovem promissor da seleção brasileira. Ele já foi garantido em contrato que ele vai ter oportunidade de treinar com o time de cima, de ser o terceiro ali na hierarquia dos laterais, mas que ele vai ter chance, que ele vai se desenvolver como jogador. Então, e a Premier League tem feito cada vez mais isso, tá? Não é uma coisa nova. O Matheus França foi vendido do Flamengo para o Crystal Palace, que é um time de meio de tabela e está se desenvolvendo na Premier League. O Rodrigo Muniz chegou muito jovem no Fulham, passou uma temporada emprestado na segunda divisão da Inglaterra, voltou para o Fulham, passou algum tempo comendo banco, na última temporada virou revelação do campeonato inglês. Rodrigo Muniz, revelado no Flamengo. O João Gomes, revelado no Flamengo também. Ele é um dos melhores meio-campistas da Premier League, jogando pelo Wolverhampton. Então, são movimentos que a gente vai se acostumando, e para o esporte é importante que ele realize uma venda. Se Pedro Lima dá certo, cria um selo na base do esporte que vai ser igual... Sabe De fato, né? Essa venda pode criar esse selo que pode ser um salto, assim, nessa visibilidade das categorias de base do esporte. Exatamente, como foi por muitos anos a categoria de base do Vitória. A gente tem que lembrar desse tipo de coisa. É isso que o futebol nordestino hoje tem que almejar para conseguir maior equilíbrio financeiro. Que a gente vê sempre esses balanços do Palmeiras e do Flamengo e a gente não entende o que acontece. São muitas vendas da categoria de base com jogadores que nunca nem vão participar do time principal. 2 milhãozinho ali, 1 milhãozinho. Às vezes o cara nem precisa jogar no time principal. Como eu falei, Matheus França foi vendido com poucos jogos do profissional no Flamengo. João Gomes até teve boas campanhas. João Gomes é um caso diferente, mas quando foi vendido muito caro para o Wolverhampton. E aí o Pedro Lima agora. Acontece, o Rodrigo Muniz chegou muito cedo. Acho que o Rodrigo Muniz não devia ter nem 20 partidas no profissional pelo Flamengo quando foi vendido para o Fulham. E esses são vendas que, no fim das contas, dão um poderio financeiro que faz o Flamengo poder investir o que faz o Palmeiras investir o que pode investir, e quem sabe um dia o Palmeiras, o Sport não está nesse radar também e consegue ter uma boa renda durante anos com venda da categoria de base. A gente sabe que o Sport está investindo nisso. Talvez o Pedro Lima tenha sido o primeiro fruto. Nos últimos anos, 2 vendas, o Gustavo e o Mikael, mas são jogadores que não deram certo e não estão entre as maiores vendas, né? A gente tem a lista aí das maiores vendas. Antes do Pedro Lima, era o Johnny Chaves, que foi vendido do Bahia para o Lens. O Chaves é um jogador que foi contratado a peso de ouro pelo Bahia, não deu certo, não jogou bem, foi emprestado para o Independente Del Valle, voltou a se destacar no Independente Del Valle, e aí o que acontece?
O Bahia vai e consegue essa venda milionária, que até semana passada era a maior venda do futebol nordestino. Então era um jogador que nem tinha identificação, né? Ele só veio para dar muito dinheiro para o Bahia, um Bahia que já tinha o Grupo City no seu caminho, enquanto o Pedro Lima não, é uma joia saída diretamente da base do esporte, uma joia paraibana, que é uma coisa que a gente tem que lembrar, assim, é um jogador paraibano que veio da Paraíba, se destacou na base do esporte, chegou na seleção sub-17 e aí virou a maior venda do futebol nordestino. É de se comemorar e é para ter muito orgulho a torcida do esporte nesse momento, do seu jogador e da sua base, o que cria a base do esporte. É isso, né? Você agora puxou um outro assunto também, que a gente tinha deixado também para falar, um assunto mais complicado e tal, falando em Paraíba, a gente teve aí uma notícia muito triste ao longo desta semana, né? Que foi o falecimento do pai do Tiquinho Soares, né? Estava aí num tratamento, já tinha passado por uma luta contra o câncer, e aí ele acabou falecendo, né? E Tiquinho, inclusive, foi liberado do jogo do Botafogo, né? Não foi escalado para o último jogo do Botafogo na rodada do Brasileirão, e ele foi fazer o velório, enterro, todo o processo foi para Paraíba. Então fica também esse nosso registro aqui, né? Que é a perda de um parente, assim, para o Tiquinho Soares, que é uma figura que é referência hoje no esporte de uma maneira ou de outra. É um cara que sempre é lembrado, é referência para a juventude nordestina que sonha jogar futebol e fazer sucesso e tal. Acredito que o Soares é um desses nomes hoje que a criançada se espelha. E é isso, né? Desejar, então, assim, solidariedade, né? Sobretudo, né, Biel? Exatamente. Todos os sentimentos aí pro Tiquinho e toda a família dele nesse momento. Vamos passar, então, para o nosso próximo assunto. Vamos falar, então, tentar dar uma animada, porque, de fato, é um assunto que precisa se animar, né, cara? O Vitória se encantou, Biel. Vitória conseguiu finalmente 3 pontos num jogo só. Desencantou, ganhou 2-1. A gente falou já no primeiro bloco, esse resultado importante contra o Internacional lá no Barradão. Um gol marcado ali de pênalti nos acréscimos pelo capitão da equipe, né? Wagner Leonardo foi lá e cravou. Biel, será que agora o time do Carpini engrena nessa parada? Será que agora o Vitória começa a traçar seu caminho para sair do Z4? E, sem dúvida, isso é indiscutível. O resultado é importantíssimo para o time, né, que pela primeira vez vence na primeira divisão desse ano, o Vitória, que voltou à elite em 2024. Né? Indo por partes, se isso vai mudar a vida do Vitória, infelizmente eu duvido muito. Infelizmente eu olho para o Vitória e ainda acho um dos trabalhos mais complicados dessa Série A aí. Não tá fácil. Primeira vitória do Carpini, então é importante, né? Foi uma evolução, aquele passos de bebê, né? Foram 2 empates seguidos, aí de repente vem a primeira vitória aí do Carpini no comando. Então, de algum modo, talvez ele tenha conseguido estancar a sangria da defesa, equilibrar o meio-campo e finalmente nessa partida ele achou os gols. Achou os gols naquela, né? Não foi achou os gols, grandes momentos, o ataque do Vitória está funcionando. Não, o ataque do Vitória ainda não está funcionando, o ataque do Vitória ainda é um problema da equipe e ter bons atacantes para a Série A é difícil, é caro. E não está acontecendo esse momento aí. O gol primeiro do Vitória foi do William Oliveira, e aí quando a gente pensa no momento que talvez venha tranquilidade, o Wesley empata para o Vitória já na metade final do segundo tempo, e aí nos acréscimos já foi o gol do Wagner Leonardo, o gol de pênalti,
como eu já falei na primeira entrada, né? Wagner Leonardo ele vem se especializando em momentos decisivos, vem se especializando em marcar momentos na retina do torcedor de qualquer time que ele vá vestir. Acho que os torcedores, tanto do Vitória quanto do Náutico, tem momentos assim que, quando lembrar assim, os últimos bons momentos que eu vivi com o meu time, talvez o Wagner Leonardo esteja nele e talvez ele esteja protagonizando alguns desses momentos. E isso aí é muito simbólico para um jogador de defesa, né? Um jogador que vem da base do Santos, nunca se firmou no Santos, e os melhores trabalhos deles não só foram no Nordeste, não só foram Vitória e Náutico, como foram os melhores trabalhos dele, tendo como dupla o Camutanga. Isso daí, por si só, já deixa o folclore em cima do Wagner Leonardo uma coisa incrível, né? O homem joga demais quando está do lado do Camutanga. Então, Wagner Leonardo é herói Faz do a dupla Vitória. sertaneja na zaga, né? Exatamente, Wagner Leonardo e Camutanga. Grandes jogadores, serviços mais do que prestados na Série B. Vamos ver aí na Série A o que é que eles conseguem de recuperação aí para esse Vitória, que precisa, né? Como eu falei, eu duvido, mas o Carpini conseguiu, né? São 3 vitórias, são 3 partidas sem perder. Se a gente ficou falando tanto aí, se a gente quiser olhar por esse prisma, o Vitória está 2 empates e a primeira vitória, né, do Leão Baiano. São 3 jogos sem perder, né? Estancou a sangria. Vamos dizer assim. Precisava de mais um jogo ganho. Eu acho que aí dá uma quietada no coração do torcedor do Leão Baiano, já vê o time começar a ensaiar uma saída do Z4. Mas enquanto isso, ainda tem um caminho complicado, né? Porque tá difícil. E na próxima rodada já enfrenta o Atlético Mineiro. Todo mundo tem 6 pontos, cara, no Z4 nesse momento. Só que a gente tem ali Grêmio e Criciúma, né? Se eu não me engano, só os 2 estão no Z4 agora. Isso, eles têm jogos a menos. Exato. E aí, o Vitória não, pai. O Vitória tá na mesma conta aí. Agora tá difícil, né? Uma vitória muda pegar tudo. O Galo. Né? Uma vitória muda tudo, mas aí é enfrentar o Atlético Mineiro que vem de derrota, tá engasgado, sabe que o Vitória é um dos times que é possível ganhar. Ou que não joga, hein? Ou que não joga, foi expulso. Para sorte dos caras do Vitória, o que não vai jogar. Foi expulso, tomou um cartão vermelho. Pelo árbitro pernambucano. Muito polêmico durante o campeonato estadual. A fama dele chegou nacionalmente. Chegou ali do Rodrigo. Rapaz, tu mandou uma dessa aqui no programa no ar, bicho. Entregou o esquema do cara. Rapaz, temos que botar um meme agora do aquele meme da careta do Wagner Mancini, a cara desconfiada dele, a mensagenzinha. Acho que é esquema de aposta. Nossa, cara! Curioso isso, né? O árbitro pegou o Bucano, expulsou o Hulk, e aí, nessa próxima rodada... Olha aí. Rapaz, é um negócio... Rapaz, será que o texto estava certo? Olha o texto. Que doideira, não, gente. Peraí, vamos deixar de levantar essas teorias levianas aí, a gente não tem nenhuma comprovação disso. Mas só de curiosidade, né? Cara, como é que o Hulk, pra sorte do Vitória, pra sorte do Carpini, não vai ter que arranjar um jeito de marcar Hulk, porque o Hulk tá suspenso. O árbitro é fraco. A gente, no Pernambucano, foi o árbitro que mais apitou clássicos. Porque ele é um árbitro FIFA, um árbitro bem conceituado dentro da CBF, sendo que no Pernambucano, todos os jogos que ele apitou, tivemos reclamação do desempenho do Rodrigo. E aí, no Brasileirão, ele continuou sendo bem quisto na CBF. Olha o nível da partida que ele apitou. Foi um Atlético e Palmeiras, equipes favoritas ao título, e ele prejudicou a partida. Ele não é que prejudicou o Atlético, ele prejudicou o espetáculo, a forma como ele agiu, e vamos ver aí, né? Antes de colocar, a gente brincou, fez a brincadeira, mas o árbitro é ruim.
como 98% dos árbitros brasileiros. É treta, meu irmão. O fato é, o Vitória desencantou e agora a pergunta de $1 milhão é: será que vão parar o Leão da Barra? Eu não sei. Vamos acompanhar a cena dos próximos capítulos. Próximo assunto, Biel, meu parceiro. Finalmente, parte 2. O último campeonato estadual que ainda estava em disputa no Nordeste acabou, meu parceiro. Acabou o Campeonato Maranhense e o Sampaio Correia é o campeão estadual. Mais um título na estante do Papão. Se eu não me engano, aqui a gente botou inclusive a colinha. São quantos títulos, hein? São 40 e quantos? Deixa eu conferir. Rapaz, é o 37º. 37º título estadual do Sampaio. Incrível assim, né? A história do Bolívia, da Bolívia querida. Mais um título, 2-0, ida 1-0, volta 1-0 em cima do Maranhão, que já era aquele finalista antes lá do processo do Motoclube, que eliminou o Tum-Tum da semifinal, fez voltar, já estava na final no primeiro jogo, volta tudo, vai disputar outra semifinal, elimina o Tum-Tum, coloca aqui o Motoclube contra o Maranhão na semifinal e o Sampaio espera aí o vencedor para jogar a decisão. Aí quem chegou de novo na decisão? Chegou o Maranhão. E aí o Maranhão, que foi que fez? Perdeu 2 vezes para o Sampaio. O Sampaio, campeão mais uma vez. Biel, muito engodo para um desfecho assim, bem previsível nesse Campeonato Maranhense, né? É complicado, né? Você viu que chegou a viralizar nas redes sociais da comemoração do título do Sampaio? Que bizarro, né? Até a comemoração, os caras comemoraram de costa para a torcida, cara. Exatamente. Isso demonstra o nível de organização aí da Federação Maranhense. Botaram um grid, né, bicho? O grid lá do prêmio, da premiação, botaram de costa para a torcida, cara. Isso demonstra a falta de carinho que a Federação Maranhense tem com o campeonato estadual. Isso foi demonstrado em campo, isso foi demonstrado fora de campo, isso foi demonstrado na comemoração do título. Enfim, é um campeonato infelizmente manchado, né? Não manchado esportivamente, mas manchado como um momento difícil aí do futebol maranhense e do futebol nordestino. Não vamos esquecer que isso aí é um sintoma de coisas que acontecem em outras federações também. Então é bom a gente não ficar achando que é uma coisa só localizada ali no Maranhão, e isso vai refletindo dentro de campo. A gente já cansou de falar isso aqui em Pernambuco, isso se refletiu no Santa Cruz sem calendário, no Náutico na Série C, no Sport sem subir para a Série A, na Paraíba com os times sem conseguir acesso, em Alagoas com o CSA no momento que está. Em todos os lugares estão tendo problemas. As federações não são lugares que estão ajudando os clubes a se organizarem, a se profissionalizarem, e os estaduais demonstram uma falta de comando dessas federações, uma falta de organização que é assustadora para médio e longo prazo, né? Dentro de campo, acho que a gente pode se destacar aí o gol da vitória do Nadson, ex-Santa Cruz, me fez muita raiva ano passado, fez uma temporada difícil pelo Santa Cruz, mas ninguém jogou bem. Ele era um dos poucos destaques do Santa Cruz e ainda assim me fazia essa raiva toda. E chega no Sampaio Correia, demonstra que às vezes é só estar no lugar certo para conseguir um momento de você ser o herói de um gol do título, né? Tá aí o Nadson fazendo o gol do título do Sampaio Correia, gol importante. Gosto toda a sorte do mundo aí para o jogador. Não deu certo no Santa Cruz, mas é o herói do título do Sampaio Correia. É isso, né? De fato, tá aí então. Parabéns para o Sampaio Correia, parabéns para o Tubarão, para a Bolívia querida, pelo 37º título estadual de sua história. Campeão maranhense, já tem vaga direta na fase de grupo da Copa do Nordeste 2025.
É isso, né? Vamos finalizar aí esse nosso segundo bloco. Não sai daí, depois do intervalo a gente volta para a nossa lista de palpites aqui para os jogos envolvendo equipes nordestinas ao longo da semana. Esse é o meu, seu, nosso Firula e Rapadura, um podcast sobre futebol e Nordeste. Voltamos para o nosso terceiro e último bloco aqui no meu, no seu, no nosso Firula e Rapadura, um podcast sobre futebol e Nordeste. Eu sou o João Jales e chego aqui com a companhia e os comentários do meu parceiro Gabriel Itajara. Terceiro bloco, hora de falarmos dos palpites da semana. Aquela listinha marota aqui com jogos interessantes aí envolvendo times nordestinos. Lista bem sortida, lista bem legal, hein, Biel? Vamos começar pela Série B. Fluminense do Piauí contra Altos. Rodada na Série D aí. E aí? Vou no Fluminense do Piauí. Olha, eu vou de... Esse duelo de piauienses aí, cara, eu vou de empate, viu? Justo. 13 e Atlético Cearense. Aí o Galo invicto, o jogo do Amigão, Atlético Cearense vem aí de resultados bons, ganhou do Souza 2-0, e aí, hein? Eu sou 13 nessa. Cara, é difícil, viu? É difícil, mas eu acho que vai ser empates também. Foi 2 empates já nessa. Não, cara, eu sou raposeiro, apostar no 13 é muito improvável. Londrina contra Botafogo da Paraíba, já na Série C. Mais um joguinho aí bom, né? Londrina lá no Estádio do Café é meio complicado, hein? E o Belo? Tá nesse ritmo, tá invicto. Você acha que mantém aí? Olha, é difícil. Isso é teste de fogo. Isso é um teste de fogo pro Botafogo. Mas eu vou apostar no empate. Eu já acho que o Belo ganha. Eu acho que o Belo ganha. Vai ser dramático, mas rola. Rola resultado positivo pro Belo. 2-1 aí pro Belo em cima do Londrina. Próximo jogo, Ceará Esporte, Série B. Duelo que também é um ponto de mutação para os dois aí, nesse momento, né? E aí, Biel? O jogo é lá na Casa do Rosão. O Ceará em má fase, 2 derrotas seguidas, e o Sport com 2 vitórias seguidas, mas completamente desfigurado por desfalques. Essa aí eu vou ter que botar assim, em termos de apostador, vamos lá. Eu aposto no Sport, mas o empate anula Sport ou empate? Essa é o meu caminho. O Ceará não ganha. O Ceará não vai ganhar, não. Essa aí é o que eu acho. Rapaz, hoje nós não estamos batendo nada, né, Biel? Eu já acredito firmemente no mancinismo nesse jogo aí. Acho que vai ser aquele ugly ball, aquele jogo feio, gol magro, 1-0, se o Sport empatar, o Ceará bota para dentro na base da empurrança, sabe? Aquele jogo dramático mesmo, acho que vai ser no peito e na raça, o Ceará vai atrás desses 3 pontos. Eu tô com o Ceará nesse jogo, viu? O jogo é para isso mesmo, é jogo difícil. Vai ser difícil. Nossa. Próximo jogo. Fortaleza e Grêmio. Esse também, hein? Esse duelo de tricolores aí, hein? E aí, Biel? Esse aí eu não quero nem descrever a conjuntura, o contexto de cada um. Você já sabe como tá o Fortaleza, depois daquele 5-0 do Cuiabá. Você sabe como tá o Grêmio aí, né? É isso. Então, nesse contexto, eu vou no Fortaleza. Eu também, viu? Eu vou de Lion.
Eu vou de Lion. Vamos finalmente concordar em algum palpite hoje, né, cara? Já estava acabando essa lista. Acho que o Lion bate aí o Grêmio do Renato Gaúcho, ele vai voltar para casa tristinho, tristinho. Próximo duelo, esse não tinha como a gente não colocar, bicho, no roteiro. É porque empolgaram o redator aqui. O Vitória ganhou a primeira, já botaram na lista aqui, Vitória e Galo, tá na lista dos palpites. Jogo no Barradão, Vitória e Galo, bicho. E aí, Biel? Tu acha que o Vitória aguenta esse Galo lá no Barradão? Não tem como. Acho que não aguenta, não. Acho que vai ser um 2-1 Atlético aí. Eu acho que vai ser pior, viu? Tá complicado. Eu não queria ir, cara. Eu não queria ir, mas eu acho que vai ser pior. Tá o fato de não ter Hulk, os caras vão entrar assim, tipo, o fato de não ter Hulk, galera, a gente vai pra cima dos caras, vamos engolir esses galos, não sei o que, bicho, vai ser uma sova, uma pisa, como diria minha mãe. Nossa senhora, velho. Acho que vai ser goleada, viu, do Galo. 3-0, 4-1, uma coisa assim, viu? É bem não duvido, não. Para encerrar nossa lista de palpites, Flamengo e Bahia. Esse jogo vale ponta de tabela, pai. Eu vou no surpreendente Bahia, demonstrando sua força pelo título brasileiro de 2024. Eu também vou com Bahia, bicho. Eu acho que todo nordestino tem o dever moral de torcer pelo Bahia no Brasileirão e pelo Fortaleza na Sul-Americana. Eu concordo. Todo brasileiro, todo nordestino expatriado que mora fora da região Nordeste tem o dever moral de torcer pelo Bahia no Brasileirão. Acho justo. E pelo Fortaleza na Sula. Sabe? Porque, nossa, cara, vai ser um jogão. O time do Ceni tá muito azeitado. É o melhor meio-campo do Brasil. E o melhor de tudo, não teve quase ninguém convocado, pai. Muito diferente do Flamengo, né? Que tá aí, ó, esfacelado. Bem isso. Vai ser triunfo do Bahia em pleno Maracanã. E não vai ser pouco também, não, viu? Do mesmo jeito que a gente falou, essa surra aí do Galo em cima do Vitória lá, o Bahia tá prometendo uma surra no Maracanã em cima do Flamengo. Abre o olho, não, esse Flamengo do Tite. Com esse time aí, tomar um 3-1, 4-1, bicho, tá com cara, viu? Tá pitando essa goleada aí pro Ceni. Eu vou nela. E tu? Eu vou ficar no Bahia. É a vitória do título do Bahia, mas a chance de tomar uma goleada é tremenda. É tremenda. Eu vou no Bahia. Não, de fato. Vamos aí. Concordamos também nessa, triunfo do Bahia. É isso, galera. Vamos finalizando esse nosso episódio do Firula e Rapadura. Prazer enorme estar aqui com vocês em mais uma semana, dessa vez mais cedo, né? Durante esse mês aí de programação da Eurocopa, a gente vindo ao ar aqui todas as quartas-feiras às 8 da manhã, né? Aqui invadindo seu horário do café da manhã. Antes a gente chegava na hora do almoço, agora estamos chegando mais cedo em junho, já perturbando seu juízo, falando de futebol nordestino no café da manhã, todas as quartas-feiras às 8 horas da manhã durante o mês de junho. Se você quiser fortalecer o nosso trabalho também, já sabe, pode fazer aí a doação para a gente através da chave Pix, firulaerapadura@gmail.com, ou também doação pelo PicPay, lá no perfil @firulaerapadura, lá no PicPay. E é isso, a gente conta com o oferecimento da @lojinha do Duran. Acessa lá, lojinha do Duran no Instagram, e faz o pedido da camisa do seu time de coração, seja futebol americano, basquete, enfim. A peita que você procura tá lá na lojinha do Duran, @lojinha do Duran. E é isso, Biel, satisfação demais estar com você aqui em mais um programa, hein, meu querido? Satisfação toda minha, vamos lá, todo mundo acompanhando aí nas redes sociais, no feed dos principais agregadores, na rádio,
mas uma semana aí agitada, futebol nordestino no protagonismo do futebol brasileiro. Vamos aí, até semana que vem. É isso, galera. Nós vamos encaminhando, vamos finalizando por aqui o nosso Firula e Rapadura, um podcast sobre futebol e Nordeste. Valeu, valeu e tchau, tchau.